ler alguns versículos. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler versículos diferentes e nós vamos falar sobre eles. A nossa série diz que nós somos ou devemos ser uma igreja irresistível, e para que isso aconteça, nós precisamos parar para pensar em uma série de coisas. Paulo fala a Timóteo algumas coisas. Versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste e também através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Senhor, fala aos nossos corações, traz, Senhor, a revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler mais alguns textos se der tempo, né? Vamos ver quanto tempo nós teremos. Nós estamos falando sobre uma igreja irresistível, durante o mês de outubro. Nos domingos de manhã, a gente está trazendo algumas afirmativas, coisas, características, direções e vida de igreja que nós precisamos ter para viver uma igreja saudável, uma igreja espiritualmente relevante e irresistível. Nos cultos à noite é exatamente o oposto. Nós estamos falando das negativas, coisas das quais nós devemos fugir, evitar ao máximo como igreja, para que a igreja cresça. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos trazer algumas características de uma igreja que precisam acontecer numa igreja para que ela seja uma igreja saudável. O que nós vemos, irmãos, se a gente for para as pesquisas, é que as igrejas não têm sido muito saudáveis em geral. Talvez você possa se espantar, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vou repetir. Existe uma pesquisa que foi feita em igrejas brasileiras e americanas, principalmente do Ocidente. Essa pesquisa serviu para algumas coisas. A primeira delas, para saber qual é o tamanho das igrejas. E às vezes a gente vê, né, na televisão, no DVD, eventos em igrejas de 4, 5 mil membros, igrejas grandes, bonitas acontecendo, mas, pasmem-se ou não, a média em uma igreja evangélica ao redor do Brasil e dos Estados Unidos, a média de assistência, né, de pessoas que congregam em uma igreja cristã evangélica é de 70 pessoas. Se pegarem todas as igrejas no Brasil e nos Estados Unidos e pegarem as pessoas que estão dentro delas e dividir, fizer uma média, vai dar uma média de 70 pessoas. Oh, pastor, pouca gente? Nós então estamos acima da média. Não tira vantagem com isso não, porque essa média é muito baixa. A média no Brasil diz que apenas 1/3 das igrejas, de todo o país, tem mais de 300 pessoas dentro. 2/3 das igrejas no Brasil inteiro tem no máximo 300 pessoas. E aí eles começaram a procurar o porquê. Por quê? Por que as igrejas são tão pequenas? Por que as igrejas não crescem? Uma ou outra, pastor, mas eu fui na igreja semana passada que tinha 3 mil. Essa não é a média. Se você pegar a média, para mim, meus irmãos, eu levo muito a sério o reino de Deus. Vocês sabem disso. O reino de Deus não é metodista, o reino de Deus não é batista, o reino de Deus não é da comunidade, não é da igreja tal. Lá no céu não vai ter placa. Então, para mim, vale a média. Para mim não vale olhar uma igreja só que esteja muito bem. Claro que eu vou ficar feliz por essa igreja, se o que estiver acontecendo lá dentro for bíblico, mas eu vou ficar triste porque a igreja do Senhor em geral não está bem. Essa que é isso que vale para mim. Deus não é metodista, Deus não é batista, Deus não é assembleiano. Eu tenho muito temor para falar. Antes de ser pastor metodista, eu sou crente, eu sou cristão, eu acredito em Deus. E Deus, ele não tem nada a ver com essa história de denominação. Ele não criou isso. Não foi ele que gerou essa história, que mais separa do que une, na maioria das vezes. Por que as igrejas estão mal? A pesquisa diz que um dos maiores motivos que trazem uma baixa frequência nas igrejas é porque uma igreja de 70 pessoas é um número saudável que a família pastoral consegue tomar conta. Por isso as igrejas não crescem. 70 pessoas, 80 pessoas é um número razoável que o pastor, a sua esposa, os seus filhos vão ter condições de, entre aspas, cuidar. Dar uma ligada, discipular, correr para lá, correr para cá, dar uma mamadeira para um, passar a mão na cabeça do outro que não está mais vindo à igreja, ligar e fazer aquela média, aquela política, tentar agradar todo mundo. 70 pessoas é um número médio
que uma família pastoral consegue cuidar sem enlouquecer. Eu falo isso porque eu sou filho de pastor, e um dos maiores inimigos que eu tinha na minha casa quando eu era adolescente era o telefone. O telefone tocava numa sexta, num sábado, quando eu achava que eu ia ter meu pai, e o telefone tocava e era um pepino da igreja para resolver. E a igreja, o telefone, a igreja passaram a ser os maiores vilões da minha história. E eu detestava quando meu pai tinha que correr para um gabinete, para isso, para aquilo, e a nossa família ficava ali, tinha todo um planejamento combinado e tudo ia por água abaixo. E eu falava, gente, não pode ser assim. E é engraçado como Deus tem um senso de humor, porque tudo que eu não queria na vida era ser pastor, né? Até o dia que o Senhor me trouxe uma realidade que eu não conhecia até então, e que hoje me alegra demais o fato de pastorear uma igreja. Mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, pastor, como é que a gente faz para resolver esse problema? Vai para a Bíblia. A Bíblia traz uma carta de Paulo a Timóteo, e ela traz algumas características que Timóteo deveria ter, e para mim é uma das características que a igreja tem que ter. E o primeiro versículo diz algo muito amável, algo muito bonito de se ouvir, mas uma responsabilidade muito grande da igreja, não dos pastores, não dos líderes, mas da igreja. Seja você membro dessa igreja, esteja você visitando a gente pela primeira vez, seja você de alguma outra igreja, essa é uma responsabilidade. Se você não é cristão, se você é ateu, se você veio aqui e Deus é muito esquisito para você, você em teoria está na vantagem nesse momento, porque você não tem compromisso nenhum com isso que eu vou falar. Mas se você se diz cristão, se você fala que é evangélico, cristão, protestante, você precisa ouvir isso aqui com muita responsabilidade. Paulo fala para Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que essa palavra tem a ver comigo hoje, no ano de 2017? A primeira coisa é a forma com a qual Paulo chama Timóteo. Filho meu. Timóteo não era filho biológico de Paulo. Timóteo não era filho emprestado de Paulo. Timóteo era um discípulo que Paulo escolheu fazer. Essa é a primeira característica desse texto. As poucas igrejas que crescem e que saem da média e que fogem dessa média pequena são normalmente, tirando as igrejas que infelizmente têm trazido vergonha para o evangelho e têm colocado um mercado de compra isso, bota água na televisão, pega o óleozinho de Jerusalém, dá 30% de dízimo que Deus vai tirar. Tirando essa parte, porque isso não é o evangelho de Jesus, tirando essas trocas de egoísmo, de comércio, de capitalismo, tirando essas que crescem por causa de interesse e não do evangelho, as que crescem por causa do evangelho, crescem porque cada um na igreja, ou pelo menos a grande maioria, entende que precisa ter filhos na fé. Cresce porque cada uma das pessoas, no seu trabalho, na sua academia, no seu ciclo social, entende que é uma ordem de Jesus fazer discípulos. As igrejas que saem da média crescem por isso. Isso não é um trabalho de um pastor. Isso não é um trabalho de uma denominação. A nossa igreja caminha com células. Mas é muito difícil falar de células hoje, porque rapidamente o pessoal vem com a pergunta chavão: então vocês estão na visão celular? Não. Existem estratégias que estão sendo montadas em cima de células e viraram grandes competições, grandes corridas contra o tempo. Não é isso que eu estou falando. Nós não estamos aqui para produzir gente, para multiplicar e para competir. A Bíblia diz que o crescimento vem do Senhor. Um planta, outro rega, outro colhe, mas quem faz crescer é o Senhor. Então isso aí tem que ser claro na nossa vida. Agora, a igreja que não cresce tem alguma coisa errada. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter e fazer discípulos. Então eu quero ser muito prático nessa manhã. Para uma igreja crescer de forma saudável, de forma irresistível, ela não pode profissionalizar e terceirizar coisas que às vezes ela tem terceirizado e profissionalizado. É papel do pastor jejuar por mim. É papel do meu líder de célula fazer sei lá o quê. É papel de fulano de tal fazer não sei o quê.
É papel do Ministério de Expansão Missionária evangelizar e ter discípulos. As igrejas que pensam assim são igrejas que estão morrendo, talvez com gente dentro, mas estão mornas, estão de forma muito limitada no Evangelho. A minha pergunta é prática para você. Você não precisa responder, não precisa levantar a mão, mas precisa pensar sobre o que eu vou te perguntar agora. Quem é, ou quais são as pessoas, e tem que ter nome, porque gente tem nome, não é fantasma. Quem é, ou quais são as pessoas que você tem intencionalmente, semanalmente, se preocupado, ligado, caminhado junto, discipulado, caminhado e compartilhado do maior tesouro da sua vida? Essa é a primeira pergunta dessa manhã. Pastor, não sei, nunca parei para pensar nisso. Mas então você precisa parar para pensar nisso, porque o Evangelho não é teórico, o Evangelho não é teológico. Pastor, eu não sei, eu nem conheço os livros da Bíblia inteiros. Sabe o que Jesus pede para nós? Duas coisas: testemunhar e fazer discípulo. É a única coisa. A gente faz tanta coisa nas igrejas que Jesus nunca pediu. A gente traz tantos programas, tantas atividades, tantas situações para uma igreja que Jesus nunca pediu para a gente fazer. Mas as duas ordens dele para nós: testemunhem e façam discípulos. Essas vezes a gente deixa de lado. Quem são, ou quem é a pessoa ou as pessoas com as quais você tem trocado vida? Mais uma vez, se você não é cristão e está aqui nessa manhã, o teu carro, a tua aplicação bancária, os teus bens imóveis são coisas muito valiosas e talvez as mais valiosas. Então você não tem tanto compromisso com isso. Mas se você se diz cristão, o reino de Deus, a justiça de Deus e a palavra de Deus precisam ser o que há de mais valioso na nossa vida. E se isso é realmente o que há de mais valioso na sua vida, não a religião, não o fato de vir aqui no domingo de manhã, porque tem gente que vem regularmente, religiosamente na igreja, domingo de manhã, está lá pontual, mas trata mal o seu colega de trabalho durante a semana, é intragável no agir com o seu patrão ou com o seu empregado, e aí para mim você está assumindo uma postura mais religiosa do que de cristão. Mas quando nós entendemos os valores cristãos, nós começamos a falar: isso aqui é o que tem de mais precioso na nossa vida. Então, quem é o felizardo, a felizarda que foi escolhido por você para você chamar de filho na fé? Paulo começa a seu capítulo dizendo: tu, pois, filho meu. E aí Paulo vem e diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, seja forte. Sabe quantas vezes Paulo fala para Timóteo nessa carta que ele deve ser forte? 25. 25 vezes Paulo vem para Timóteo e fala: ser forte. Os estudiosos dizem que Timóteo provavelmente era mega tímido, era alguém super retraído, era alguém que não tinha aquele carisma. Então para que eu vou escolher um cara desse? Imagina Paulo, que foi aquele que criou praticamente todas as igrejas do Novo Testamento, aquele cara que na minha cabeça devia ser um explosivo ambulante, aquele cara que devia ser o carisma em pessoa. Ele vai e escolhe um tímido, alguém quietinho, que não representava quem ele era, para ser um continuador de uma mensagem. Paulo era muito sábio. Não tem problema, Deus colocou pessoas ao seu lado, e para que essa igreja cresça de forma saudável, porque essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. O ano de 2018 está batendo as portas, e toda a liderança da igreja está trazendo planejamento de atividade. A primeira pergunta que eu faço é: vale a pena crescer? Eu já ouvi tantas empresas aí que tinham uma estabilidade, uma saúde financeira boa, e de repente eles entraram numa onda de crescimento e quebraram. Não tiveram como segurar aquele crescimento, não tinha estrutura, não tinha funcionário, não tinha know-how, na verdade. A empresa estava bem pequena e de repente resolveu crescer e quebrou, faliu. Será que a gente não tem que fazer essa pergunta? Não como uma empresa, mas só vale a pena crescer, só vale a pena no final do ano que vem ter 70 crianças ao invés de 30, ter talvez 30% a mais de gente, adultos congregando aqui, se a nossa igreja entender
que as coisas que são vividas aqui precisam ser vividas pela igreja. Aí sim, a igreja vai crescer de forma irresistível. Vocês estão entendendo? Só vale a pena a gente crescer se Deus nos der filhos na fé. Que graça tem, que graça tem essa igreja crescer e eu pegar todos os filhos da fé para mim. Que graça tem. Eu vou ter o privilégio e também o ardor de discipular, de caminhar, de falar, de exortar, mas eu vou ter o privilégio de ouvir testemunhos que ninguém mais vai ter. E eu quero te dar a noção de que se você tiver filhos e filhas na fé, assim como Paulo, você vai perceber o crescimento de pessoas. Uma das experiências mais duras que eu tive foi quando eu comecei a tocar numa banda evangélica que fez muito sucesso. Eu era membro na igreja do Jardim Botânico, metodista do Jardim Botânico. Uma igreja boa, saudável, não muito grande, uma igreja pequena, mas vivendo coisas boas. E comecei a tocar numa banda evangélica, e a banda evangélica começou a tocar em várias igrejas no Brasil e fora do Brasil. E aí eu comecei a ser exposto a diferentes doutrinas, diferentes estilos de culto, e aí não tem jeito, você começa a comparar. E eu ia em igreja de 20 pessoas, ia em igreja de 5.000 pessoas, ia em igreja de 10.000 pessoas, tocamos no Maracanã lotado, 100.000 pessoas, e aí eu parei de ir na minha igreja. Era muito raro eu estar na minha igreja do Jardim Botânico. Durante 2 anos eu ia na minha igreja uma vez por mês. E aí eu comecei a reclamar da minha igreja. Por quê? Porque quando eu ia tocar nas igrejas, estava tudo pronto. Chegava lá, bateria montada, som passado, toda a equipe de louvor, vários voluntários para ir ali servir a gente, porque a gente era uma banda famosa. E depois eu saí dessa banda, fui tocar com um monte de cantor mais famoso ainda, fui mais em situações ainda maiores. E aí vinha para minha igrejinha, olhava aquela bateria com a pele velha, aquela baqueta que já morreu há uns 2 anos, e o tesoureiro, pão duro, não queria comprar uma nova. E ficava olhando aquilo e começava a reclamar, minha igreja não vai para frente por causa disso. Olha lá, a bateria toda, e não tem ninguém aqui, 7 horas, quando vai começar, cadê o pessoal do som? Eu quero ir tocar nas igrejas que está tudo pronto, era só festa, era só alegria. Eu tocava e era só alegria, e fiquei vivendo isso durante 2 anos. Foram os piores 2 anos da minha vida cristã, porque eu só reclamava da minha igreja. E o principal que eu só percebi 2 anos depois, eu parei de ver transformação de vida. Transformação de vida não é plástica, gente. Nem plástica, que às vezes transforma, às vezes piora, né? Dependendo da plástica, piora. Mas nem plástica é de um dia para o outro. Tem gente que faz uma plástica, tem que ficar o mês inteiro lá escondidinho para ninguém ver, não é verdade? Tem gente que faz uma operação, uma lipo, sei lá o que, para ficar melhor, mas tem que sofrer 1 mesinho, 2 mesinhos. Nem plástica tem essa mágica. E eu parei de ver transformação de vida, porque eu ia nas igrejas para festa. Chegava lá, tocava, não tinha compromisso nenhum. Chegava lá, tocava e ia embora. Ainda ganhava dinheiro, olha que beleza. Mas eu parei de ver vida sendo transformada, e foi a pior época cristã da minha vida. Eu parei de ver vidas que eu conheci num dia, e que 1 mês depois estava um pouco melhor, e que no mês seguinte estava sofrendo e eu chorava junto, e que 1 ano depois eu olhava e falava, está cheio do Espírito Santo. Parei de ver isso. Sabe onde a gente vê isso? Na igreja local. Sabe onde a gente vê isso? Quando a gente caminha com pessoas, gente igual a gente, e quando a gente decide fazer dessas pessoas filhos e filhas na fé, e começa a caminhar com eles, e começa a falar, cara, fortifica-te na graça. Menina, olha, tá ruim, mas Deus está à frente. Paulo vem para Timóteo no meio de uma confusão. Essa época era um evangelho parecido com o nosso, gente, cheio de gente falando coisa errada, cheio de gente vendendo coisa em nome de Deus, era uma confusão danada. E Paulo vem para Timóteo e fala, meu filho, que nem era filho, meu filho, fortifica-te na graça. Que coisa maravilhosa. Mas esse texto é tão lindo. Olha o que o versículo 13 e 14 fala. 14 e 15. Recomenda essas coisas, dá testemunho a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra, para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Olha que texto glorioso. Recomenda essas coisas que eu estou te falando, Timóteo. Você já imaginou a vantagem que você vai ter de caminhar com alguém do lado da igreja, na tua célula, alguém perto de você, alguém que está caminhando, que está descobrindo o Evangelho? E sabe, descobrir o Evangelho hoje é um grande desafio, gente. Porque primeiro você tem que descobrir o que o Evangelho não é. Porque o que dizem que o Evangelho é, na verdade não é. Então assim, quando alguém se converte, você tem que primeiro fazer quase que uma limpeza. Olha, tudo que você ouve, olha, eu sei que tem igreja fazendo isso é triste mesmo, eu também fico envergonhado, mas isso não é o Evangelho. Isso não é o que Jesus prega para nós. Então você tem que limpar a casa antes de colocar o móvel dentro. E aí, imagina você tendo esse privilégio de chegar para pessoas e fazer essas pessoas descobrirem o Evangelho, e depois você virar para elas e falar isso. Olha, recomenda essas coisas, recomenda. Hoje a gente estava lá na classe de integração, estava falando de assuntos tão bons, o pessoal chegando na igreja, trazendo uma discussão tão boa, e eu estava olhando na classe e falando: Senhor, muito obrigado porque essas pessoas entendem o teu Evangelho. E a minha maior alegria é ver essas pessoas sendo discipuladas por alguém e gerando discípulos. Mas como é que eu faço isso, pastor? Minha vida é tão corrida. Eu vou te dar algumas dicas. Você almoça, não almoça? Pelo menos talvez algum dia ou outro você não almoça, porque eu sou assim também. Às vezes passa o tempo, você nem viu. Não faz bem para a saúde isso não, mas às vezes acontece. Mas você tem que andar, você anda de elevador, você vai malhar talvez na tua academia, você trabalha e provavelmente você tem gente perto de você. Todas essas pessoas que não estão aqui são possíveis filhos na fé que Deus está te dando. Você vai lá almoçar, por que você vai almoçar sozinho? Chama alguém para almoçar com você, é muito mais legal, no mínimo é mais legal. Você troca a vida, conta uma piada e discipula, cria um filho na fé. Vai malhar, para que você vai malhar sozinho? Chama alguém. Ah, tem vergonha, pastor, mas chama alguém. Vai malhar com alguém. Você cruza no elevador com o teu vizinho, dá bom dia. Pelo menos isso aí é uma regra de vida, né? Social. Eu estou de mudança. E eu conheci um zelador no meu prédio novo, que a gente vai se mudar agora. Alguma coisa é engraçada, porque Deus faz essas coisas. Não tem classe social, não tem interesse, tem oportunidade. Eu conheci um zelador no meu prédio novo, e eu tenho ido lá todo dia por causa da obra. E o zelador começou, não sei porquê, a se aproximar de mim. A gente nem se conhece, nem moro lá ainda. E aí eu achei que houve uma empatia, sempre joga uma piadinha, uma coisa ou outra e tal, sempre começa com futebol, né? Sempre assim. Mas depois a gente vai, fala uma coisa ou outra. E ontem eu comecei a orar essa semana, falei: pô, Senhor, esse cara está realmente querendo ouvir mais, e talvez seja o teu Evangelho, então dá a oportunidade. E ontem o zelador, eu estava lá manobrando o meu carro, e o zelador, todos os zeladores lá precisam dirigir os carros dos moradores, cada um tem que dirigir, todos eles sabem dirigir, e ele veio para mim, e eu percebi claramente que foi uma desculpa esfarrapada. Ele me dá a chave de um carro de uma vizinha, fala assim, eu estava indo embora, ele falou: peraí, você pode manobrar esse carro aqui para mim? Posso. Aí eu manobrei o carro, e enquanto eu estou manobrando o carro, ele começa a abrir a vida ali, começa a falar um monte de coisa. Eu falei: opa, tem um novo filho na fé que Deus pode estar me dando aqui. E comecei a compartilhar com ele de vida, comecei a compartilhar com ele de coisas. Daqui a pouco, rapidamente, a gente estava falando do Evangelho. Ah, pastor, mas e aí, se ele não vier para a igreja, esse rapaz mora em Duque de Caxias, sabe qual a probabilidade dele ser membro dessa igreja? Quase zero. Isso não interessa, gente, isso não importa. Mas eu saí dali tão feliz, porque durante 20 minutos nós discutimos sobre o Evangelho de uma forma, e eu olhava para a cara dele e estava querendo falar com alguém. Gente, é isso a vida é normal. Esse texto que foi escrito há mais de 2 mil anos, quase mais de 2 mil anos atrás, isso aqui um pouquinho menos, tem a ver com a tua vida ali, amanhã, no teu prédio, tem a ver em como você trata o teu funcionário, como você trata o teu patrão. A Bíblia não pode ser um compêndio teológico. Teologia não leva ninguém para o céu. Quem leva pessoas para o céu é Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Você, eu falei essa frase na classe de integração hoje, guarda essa frase. Você é a Bíblia que as pessoas leem sem ler, ou deveria ser. Você está andando na rua, você tem que estar refletindo Jesus, é a Bíblia. Santo Agostinho dizia: pregue em todo o tempo, durante toda a sua vida, se necessário for, use palavras.
Não precisa ficar falando um evangeliquez para ser cheio do evangelho. E aí ele vem e fala, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A pior coisa que tem é a gente passar vergonha por perceber que a gente não está bem preparado para fazer alguma coisa. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já. É muito ruim passar uma vergonha porque você olha e fala, eu poderia ajudar, eu poderia pegar, eu poderia fazer, e eu não posso porque eu não estou bem preparado e deveria. Vou contar uma história para vocês. Meu pai montou uma madeireira e me chamou para trabalhar com ele. E eu, com essa minha vida de empreendedor, e sempre ele olhando ali a madeireira na cidade geral, eu falei, vamos expandir. E na época o Downtown, Shopping Downtown, estava inaugurando, na Barra. Eu falei, opa, mega oportunidade de fazer diversas obras, eu gosto de obra, não sei o que. Comecei a prospectar no Downtown. E falei, mas lá em Araruama, não, mas vou prospectar aqui, porque a obra lá era de madrugada, falei, dá para trabalhar de dia e de noite. Então, comecei a pegar obra para fazer. Pega uma loja de uma loja de outra, pega a loja de outra, a marcenaria começou a crescer, até que veio uma proposta. Por causa dessas obras do Downtown, ia inaugurar um Outback. E a gerência do Outback me descobriu e falou, tá aqui, essa aqui é a nossa marcenaria. Quem já foi, se você já teve a oportunidade de ir no Outback, você olha para lá, tudo é madeira, né? Tudo que você sente é madeira, a decoração é madeira, tudo é madeira. E aí veio o Outback, a gente precisando de serviço, precisando de dinheiro e tal. Eu falei, beleza. Aí pegou, fiz o orçamento, fiz tudo, ganhamos a licitação. Eu não acredito. Ganhei a obra do Outback. E aí fui para fazer a obra do Outback na primeira reunião, obra de shopping. E cheguei na obra e o gerente falou, quanto tempo você me entrega essa obra? E aí eu fiquei com medo de responder, porque eu conhecia a minha equipe. Quem já trabalhou com marceneiro aqui, gente, sabe que marceneiro normalmente não é a pessoa mais pontual do mundo. E ele falou para mim, olha, tá vendo essa obra aqui? Eu preciso dessa obra pronta em 6 dias. E é o seguinte, é uma obra de shopping, se você não me entregar essa obra em 6 dias, cada dia que passar é uma multa de R$1.000 dia. E eu olhei para a obra, olhei para os meus concorrentes, que tinham um preço mais caro do que o meu. Eu tinha ganhado a concorrência e morrendo de vergonha, virei para ele e falei, eu estou entregando a concorrência, eu estou entregando a licitação porque eu não tenho capacidade de te entregar essa obra a tempo. Se eu falar que eu tenho, eu não vou conseguir. E eu saí de lá arrasado. Eu falei, eu tenho um serviço, eu quero viver disso. E eu acabei de ganhar um cliente que todo mundo quer ganhar. E eu tive que recusar, porque eu não estou bem preparado para isso. E a Bíblia diz para nós, procura apresentar-te. Eu estou falando de negócio, gente. Eu estou falando de uma loja. Eu estou falando de ganhar um dinheirinho. E a Bíblia fala que é Deus que está olhando para nós. Procura apresentar-te não ao seu patrão, não a sua prova do... Tem gente que, né? Eu já fiz isso também, não façam isso em casa, mas tem gente que não estuda para a prova e bota o caderno debaixo do travesseiro de madrugada, né? De repente a matéria entra por osmose, Senhor, tem misericórdia aí, bora. Eu já fiz esse negócio também, me dei mal. Isso é vergonhoso. Mas o que a Bíblia está falando é que para que nós sejamos uma igreja agradável, nós precisamos procurar, cada um de nós, apresentar, não é nosso pastor, gente, pastor não é bicho-papão, falou de um problema, eu falei, eu tenho um problema igualzinho ao seu, eu sou pastor, mas a gente vive as mesmas crises. Não é a denominação, você não vai ganhar uma estrelinha a mais, por se apresentar, aprovado para a sua denominação. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, obreira, como homem, como mulher, que não tem do que se envergonhar. Vamos trazer isso para o mundo espiritual agora, essa experiência. Você está ouvindo essa palavra e você fala assim, tá, eu quero. E de repente Deus coloca na sua vida alguém, lá no teu trabalho, lá na tua academia, e aparece a oportunidade. E de repente você começa a viver esse negócio, e aí você fica envergonhado, porque você não sabe bem do Evangelho, você não sabe bem da Bíblia, você não conhece a palavra de Deus.
e a pessoa te pergunta um troço que você não sabe nem responder, e a pessoa mesmo sozinha já achou a resposta, porque ela está sedenta e você nem a pergunta sabe dizer de novo. Mas isso não acontece aqui não, né, gente? Graças a Deus, só lá em Guaratinguetá. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. Para você ser aprovado por Deus, não tem que pagar, não tem que dar dízimo regularmente, não tem que ser bom doador, bom isso, bom aquilo. Deus, Ele não precisa do seu dinheiro. Nós pregamos generosidade nessa igreja, não lei, não obrigação. Você não precisa fazer a campanha dos 20, não sei lá do que, ou botar o óleo ungido. Isso é superstição, isso é macumba gospel, entendeu? Isso é dizer que está fazendo o evangelho, mas não tem nada a ver com o evangelho. Jesus já quebrou esse negócio. Apresentar-se aprovado é caminhar uma vida honesta. A primeira coisa que a Bíblia exige de nós, eu estava ouvindo ontem uma matéria com Bonovox, vocalista da banda U2. Se você nunca ouviu ele falar sobre Jesus, vai ouvir, porque é um homem crente demais. Ele fala sobre o Evangelho de uma forma tão bonita, e ontem ele estava dando uma entrevista falando sobre o livro de Salmos. Ele falou, uma das coisas que o livro de Salmos traz para mim é honestidade. Pessoas honestas. Davi, que fez uma grande bobagem na sua vida, vai lá, honestamente se apresenta diante de Deus. Santidade não é ficar falando mal dos outros, não é falar que essa igreja aqui é melhor do que a outra, não é botar uma roupa de santarrão, não é dizer que a gente é mais bonito, ou que isso ou que aquilo. Santidade não é perfeição, santidade é progresso. Santidade é você caminhar diante de Deus dia após dia e procurar ser aprovado por Ele, e procurar caminhar com Ele, e procurar dizer, Deus, olha, eu não consigo, e ser honesto ao ponto de dizer, Deus, eu tenho esse pecado na minha vida, eu preciso lidar com ele, eu preciso vencê-lo. Deus, eu tenho tanta gente ao meu redor, e eu quero ter filhos na fé. Escreve o que eu estou falando. Um dos maiores presentes que você vai ganhar na igreja é daqui a 15, 20 anos, você olhar para trás e ver essas crianças se tornando adolescentes, ver pessoas que você trouxe para cá com a vida arruinada. Nós estamos falando hoje lá na classe de integração, nós abrimos essa porta para quem quer que seja. Isso aqui não é um clube fechado, é homossexual, é traficante, está traindo a esposa, está com o casamento todo errado, está viciado em droga, está viciado em álcool. Entra aqui, porque esse é um lugar de cura. Nós não temos que botar uma regrinha, primeiro faz isso, depois para de falar. Não, isso aí, Jesus nunca fez isso. Ter filhos na fé é assumir o risco do Evangelho, é assumir e conviver com pessoas que não tem nada a ver com você, que não pensam igual a você, e com muito amor caminhar com elas. E a última coisa, que tem tanta coisa nesse capítulo, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Sabe onde a gente acha um monte de falatório inútil e profano? Página evangélica no Facebook. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Você espreme assim, é só um falando mal do outro. Eu fico imaginando um não crente, um não evangélico, um ateu, alguém que não conhece o evangelho, olhar uma página evangélica de algum amigo dele e começar a olhar aqueles comentários. É um crente brigando com o outro e discutindo teologia, discutindo coisas que nada tem valor quando a gente se depara com o próprio Jesus, discutindo sobre Calvino, Armínio e não sei o que lá e tal. Eu fico olhando o não evangélico olhar aquela página e falei, eu não vou nessa igreja aí nunca. Esses caras que estão dentro aí não se definem, nem eles se dão bem, imagina, eu vou nesse lugar furado. Evite igualmente falatórios inúteis e profanos. Sai fora. Encha-se do Evangelho de Jesus. Está aqui, ó. Você quer o melhor curso de liderança? Está cheio de coach, né? Agora a moda é ter um coach, né? Coach disso, coach daquilo. Está cheio de coach na Bíblia, você não paga nada. É 0,800. Vai lá, abre tua Bíblia em Neemias. Você vai ter o melhor coach de liderança do mundo para você. Você vai ter um líder ali exemplar. Abre a tua Bíblia lá, lê a história de Moisés. Você vai ter o melhor coach de perseverança do mundo. Não precisa pagar, não precisa nada. E evite as coisas que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Quando você entrar numa página, mas numa discussão, avalia se vale a pena. Para que botar a tua opinião ali inflamada de mais ódio, às vezes de mais religiosidade? Avalia se vale a pena.
Para que defender a tua denominação acima de outras, quando na verdade o Evangelho não é denominacional? Essa semana eu conheci uma pessoa aqui na igreja, foi muito engraçado. Tinham 2 novos convertidos e uma pessoa convertida. E ele veio aqui de outra igreja, e a primeira pergunta que ele me fez foi uma pergunta teológica. Ah, vocês são arminianos ou calvinistas? Eu falei, gente, não precisa disso. Eu virei para ele e falei, cara, Calvino era um cara formidável, Armínio também, 2 homens de Deus. Pô, vamos ser gente de Deus que está tudo certo. Não vamos entrar nessas bobagens. Evite discussões que não levam a nada. A pergunta que eu faço para você é essa: você tem filhos e filhas na fé? Você vai sair daqui hoje, enquanto eu estou falando isso, está lembrando de alguém aí? Essa pessoa eu tenho caminhado com ela, essa pessoa eu tenho compartilhado do amor do Evangelho, essa pessoa eu tenho visto transformação na vida dela. Esse é um papel seu, esse é um papel meu, não como pastor de Botafogo, mas enquanto eu respirar, enquanto eu tiver fôlego de vida, onde eu estiver, pastoreando ou não pastoreando, esse é um papel meu, esse é um papel seu, esse é o Evangelho de Jesus. Evita, procura apresentar-te não aos homens, não a regrinha da igreja, mas a Deus, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Hoje em dia a Bíblia no celular facilitou muito, mas antigamente você chegava assim, vamos abrir a Bíblia em Sofonias, aí eu contava no relógio aqui, vamos lá, 3, 4, 5 minutos, Sofonias ainda não chegou na Bíblia de alguns aí, entendeu? Não conhece. E não tem problema não conhecer, tem problema viver uma vida inteira sem conhecer, esse é o problema. Então, achou aí, né, cara? Aí, tá bom? Vamos orar? Quero orar pela tua vida, quero orar pela tua casa. Não tem como, nós estamos, como eu disse, nós estamos às portas de um ano novo, 2018 está chegando, muitas programações vão acontecer, mas a pergunta que eu tenho me feito, e eu quero que essa resposta seja positiva: vale a pena crescer? E eu digo, vale a pena crescer. Nós queremos crescer, mas eu só quero crescer, só quero que essa igreja cresça se essa igreja entender processos espirituais para a vida dela. Só vale a pena essa igreja crescer se essa igreja entender que o Evangelho é para todos nós, que nós vamos sair daqui e somos responsáveis por fazer filhos na fé, por discipular pessoas, por amar gente, por caminhar mês a mês, semana após semana, não passe de mágica, por evitar esses falatórios aí que não servem para nada, só servem para envergonhar o Evangelho, só servem para falar mal da igreja, só servem para as pessoas, olha lá, um bando de intolerante, um bando de preconceituoso, um bando disso, um bando daquilo. Sai fora desses negócios e prega com a tua vida, prega com seus exemplos de moral, de ética, de moral, de honestidade. E se preciso for, abra os seus lábios, e que os seus lábios estejam cheios do Evangelho de Jesus, que os seus lábios sejam cheios de uma palavra de amor. Nós não somos uma igreja liberal, nós queremos todas as pessoas aqui dentro, todas, qualquer classe social, qualquer opção sexual, qualquer tipo de casamento, mas eu não quero que essas pessoas aqui dentro continuem vivendo a vida que elas viviam. Aí é a diferença. Só que para isso, eu não dou conta sozinho, e mesmo que eu desse, seria muito injusto pegar isso tudo para mim. Nós precisamos crescer de forma saudável para se tornar uma igreja irresistível, para que pessoas passem ali pela rua e fiquem tão impactadas com o que elas estão vendo aqui, que queiram entrar. Nós começamos as turmas de jiu-jitsu alguns meses atrás, estamos com mais de 50 alunos fazendo jiu-jitsu aqui na igreja, e eu estava orando, falando assim, eu queria pessoas da nossa igreja fazendo jiu-jitsu. E uma pessoa da classe de integração, ele é professor de Muay Thai, ele falou, pastor, eu quero malhar aí com a galera. Eu falei, beleza, então eu vou te dar uma tarefa a mais, faça discípulos lá dentro, discipule essas pessoas, não precisa trazer elas para cá não, se elas morarem em outro bairro, outro lugar, mas crie discípulos de Jesus naquele lugar. Vai lutar teu jiu-jitsu, lutando jiu-jitsu lá, todo suado, fedorento. Faça discípulos de Jesus, crie discípulos do Evangelho de Jesus, porque aí você vai estar cumprindo uma ordem de Deus para nós. Vamos orar por isso? Se você quer assumir esse compromisso, eu quero. Eu tenho alguns discípulos que Deus tem me dado, pessoas que têm caminhado comigo intencionalmente. Isso é muito bom.
E a pergunta é, se vem um nome na tua cabeça agora, louve a Deus por isso, comece a orar por isso. Se não vem ninguém, é momento de comprometimento nessa manhã. Fala, Senhor, eu quero discipular, eu quero no final do ano que vem olhar para aquela pessoa, ou para alguém que eu nem sei quem é, alguém que você vai colocar do meu lado, ou vice-versa. Talvez seja o momento de você pedir alguém para te discipular. Senhor, eu acabei de entrar na igreja, eu não sei nada, isso aí é tudo difícil para mim, eu não entendo nada. Comece a pedir, Senhor, bota alguém do meu lado para caminhar comigo, para me ensinar da palavra de Deus, para me ensinar do Evangelho de Jesus. Eu quero convidar você ao altar, vamos colocar em pé, nós já vamos encerrar o culto. O Evangelho não é teologia, o Evangelho não é religiosidade, o Evangelho não é vir à igreja, a culto. Pode vir no altar, se você quiser assumir esse compromisso, venha no altar do Senhor e se coloque diante do Senhor e fala, Senhor, me coloca alguém para eu discipular, eu quero. E se você tem alguém que tem discipulado, vem colocar essa vida diante do Senhor. Senhor, olha, essa pessoa aqui, eu tenho caminhado com ela, eu tenho sido pai, tenho visto essa pessoa, então eu quero convidar você. Isso é muito sério, isso é muito importante, isso é o Evangelho de verdade. Isso é muito mais importante do que ser religiosamente assíduo num culto de domingo. O culto é bom, o culto é agradável, isso aqui é uma bênção, mas vale também o que você vive lá no teu trabalho, vale o que você vive na sua casa, vale o que você vive com pessoas que não são cristãs, vale aquilo que você tem demonstrado com a sua vida. Vamos orar, feche seus olhos, comece a se colocar diante de Deus. Senhor, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti nessa manhã. Pai, nós Te adoramos, Jesus, e nós queremos que o Teu Evangelho seja o dono dessa igreja. Pai, nós queremos, Senhor, ser pessoas aprovadas por Ti, sem vergonha, sem medo. Se você colocar alguém diante de nós queremos, Senhor, assumir esse compromisso de discipular. Isso não é programa, isso não é estratégia, isso não demanda, Pai, orçamento, não demanda estrutura de igreja, isso demanda simplesmente querer obedecer a Tua voz, querer obedecer a Tua palavra, ter filhos na fé. Oh Deus, demonstra, Senhor, crescimento espiritual, demonstra, Senhor, que nós estamos vivendo o Evangelho. Se não há ninguém no coração dos teus filhos e filhas, Pai, eu te peço que você incomode eles agora, em nome de Jesus. Se não há nenhum nome, se quando essa pergunta for feita, e foi feita, se não vem nenhum nome no coração dessas pessoas que são cristãos, incomoda agora, Senhor. Gera um incômodo e mostra a real necessidade de assumir essa responsabilidade, de fazer discípulos, de viver o Teu Evangelho, de caminhar contigo. Pai, nós queremos crescer, nós queremos, Senhor, dobrar, triplicar de tamanho. Pai, o que nós estamos vendo com as crianças, nós queremos ver com os adultos da igreja. Mas, Senhor, somente se a Tua igreja entender o papel dela, para que haja saúde no meio da Tua igreja, para que seja algo saudável. Vem sobre as vidas que estão aqui no Teu altar. Oh Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, traz projetos e oportunidades de discipulado sobre a vida dessas pessoas. Traz homens e mulheres que não Te conhecem para caminhar junto, oh Deus, para conhecerem o Teu Evangelho através dessas pessoas, que eles possam pastorear, oh Deus, sem ser pastores, que eles possam exortar, que eles possam alicerçar, consolidar vidas, oh Deus, como pais na fé, e que você possa dar filhos e filhas espirituais para cada um deles. Em nome de Jesus nós Te pedimos, amém.